Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Formação Política para as Mulheres. Meu nome é Cristiane de Holanda, sou diretora do Observatório Clínica de Direitos Humanos do Estado do Tocantins e coordenadora estadual da Coalizão Nacional de Mulheres. Seja muito bem-vindo a esse curso, você que quer conhecer um pouco mais dos seus direitos civis, direitos políticos, sobre um pouquinho de direito eleitoral, ou você que quer ser a nossa futura mandatária, representando outras mulheres no parlamento. Seja muito bem-vindo a esse curso. Eu sou uma mulher negra, que estou com cabelos presos em coque, usando brincos prateados em formato redondo, uma camisa cinza com flores em preto, atrás de mim uma parede branca e estou usando batom vermelho, como sempre. Então, seja muito bem-vinda e dividida a bancada nessa noite. Eu tenho que apresentar a vocês, porque eu estou falando de Palmas Tocantins, e temos aqui a nossa querida Ana Carolina dos Anjos, que está falando de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Carol. Olá, Cris, olá, mulheres. Muito obrigada, excelente estar aqui com vocês. Eu sou jornalista e também sou doutora em sociologia, e essa noite vou estar aqui, nesse momento, vou estar com vocês conduzindo aqui esse momento gostoso desse curso. Eu sou uma mulher negra, de cabelos em dread, uso também sempre batom vermelho e uso óculos azul. Estou num quarto onde, no fundo, eu tenho livros. Muito obrigada e vamos, que esse curso vai ser maravilhoso. E se você chegou nesse vídeo agora, preste bastante atenção que nós estamos no nosso 5º vídeo. Acompanhe a nossa playlist para você se informar desde o momento de conhecer o que é uma democracia, como você faz a sua filiação partidária, até a sua prestação de contas no final do seu mandato. E nessa noite, nesse 5º tema, nós temos mulheres maravilhosas, profissionais extremamente competentes de vários estados brasileiros que vão apresentar para vocês e dividir seus conhecimentos. E se você não entendeu algum assunto, quiser a complementação, comente neste vídeo que a sua pergunta será respondida por profissionais nessa área. Então, nessa noite, eu passo a batuta para Ana Carolina dos Anjos e cumprimento aqui Daniele Galvão, Vilma Schecker Habib e Janiele Portela. Carol, está com você. Excelente, obrigado, Cris. Então, acho que vou passar a palavra primeiro para essas maravilhosas que estão aqui com a gente nessa bancada hoje. Vou por ordem alfabética para facilitar cada um de vocês apresentar, começando com a Daniele. Por gentileza, a palavra é sua. Muito obrigada pelo convite, é uma honra dividir essa bancada com vocês. Eu sou Daniele Galvão, sou advogada, estou juíza substituta no Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo desde março de 2023, então está completando aí metade do meu mandato. Eu sou uma mulher branca, tenho 42 anos, 41 na verdade, 41 anos, estou usando uma tiara no meu cabelo, uma regata preta com bege, estou no escritório, aqui atrás tem uma gravura de um artista brasileiro com umas andorinhas. Eu sempre coloco ele de ponta cabeça, porque eu gosto das andorinhas voando para cima e não voando para baixo, que é originalmente o quadro. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Excelente, muito obrigada, Daniele. Janiele, por gentileza, se apresenta para a gente. Olá, pessoal. Eu sou a Janiele Portela, falo aqui de Salvador, Bahia, a capital da alegria. E, iniciando com a minha audiodescrição, eu sou uma mulher parda, de cabelos longos, estão presos na metade da cabeça, o restante solto. Estou com a maquiagem bem leve, um batom clarinho, quase não dá para ver muito. E sou servidora da Justiça Eleitoral e trabalho na Justiça Eleitoral já há 17 anos. Sou mestra em Segurança Pública, Justiça e Cidadania pela Universidade Federal da Bahia. Escrevo também livros na área de direito penal, processo penal eleitoral, recursos eleitorais. E agora também estamos desenvolvendo conteúdo na área de formação política de mulheres. Por isso eu tive interesse em tratar desse assunto. E é um assunto, um tema que realmente é importante, né? E, trazer essa vertente dos crimes, do processo penal, dentro desse contexto, é muito interessante, por isso eu me dispus a trazer um pouco, né, do meu conhecimento aqui para vocês hoje, e também aprender muito com essas mulheres que estão aqui.
Muito obrigada, Janiele. Nossa, já estou constrangida aqui. Vou passar a palavra logo para a Vilma para não ficar me sentindo perdida demais no meio dessas mulheres tão. Esse vídeo, Cris, vai ser difícil de subir para a internet, porque tá uma tonelada de mulher aqui. Não, vai subir fácil, Carol. Vai subir fácil, que só mulheres maravilhosas, com certeza. Eu sou Vilma Schecker Borrabib, eu falo aqui de Vitória, no Espírito Santo. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos curtos, uso óculos, estou de batom vermelho. Atrás, aqui, a minha parede é uma estante de livros, ainda da minha filha, de fase de adolescência da minha filha. Então, tem muita coisa que, além de livros, tem a ver com a adolescência dela e que eu preservo. Bom, como eu falei, eu estou falando aqui de Vitória no Espírito Santo, onde eu fui membro da Corte Eleitoral daqui, do Estado, do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Eu fui membro por 4 anos e hoje eu sou vice-presidente da Comissão de Direitos Eleitorais da OAB-ES e participo da ABRADEP, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral, e eu tenho, para mim, é uma honra muito grande participar desse tipo de formação. Isso é uma coisa que eu já vinha fazendo e que eu gosto muito, me sinto honrada sempre que eu posso participar. Obrigada. Excelente. O tema dessa noite, o tema de hoje que a gente vai conversar é sobre a formação, nesse curso, né, de formação política para mulheres, é a atuação da Justiça Eleitoral, do Superior Tribunal Federal e os crimes eleitorais. Então, para a gente começar introduzindo esse assunto para você que chegou com a gente, está aqui nesse 6º vídeo que está sendo lançado, né, dentro desse curso de formação, o que como funciona a Justiça Eleitoral? Como a gente entender os trâmites, como funciona, quais são os agentes que compõem a justiça eleitoral no Brasil, essa coisa que às vezes parece tão distante. Daniel, você pode começar explicando para a gente como você entende o funcionamento da justiça eleitoral no Brasil? Sim, sim. É uma honra, né, falar, na verdade, da justiça eleitoral, porque eu sou servidora há 17 anos, então, assim, quase metade da minha vida foi dedicada à justiça eleitoral. E a Justiça Eleitoral, ela, na verdade, ela se compõe, né, do Tribunal Superior Eleitoral, lá em Brasília, que normalmente julga os processos de registro de candidatura, prestação de contas, né, toda a parte que tem a ver com o processo eleitoral, os processos, né, que vêm a partir da preparação das eleições, em nível federal, são julgados pelo TSE. Por exemplo, a candidatura para presidente, né, e vice-presidente da República, quem julga os processos todos relacionados a essa candidatura, a essas candidaturas, é o TSE. Aí nós vamos descer do nosso país. E você está me ouvindo? Que deu um pequeno corte aqui, se quiser voltar um pouquinho, a gente veio do momento que você começou a descer. Pronto, então, falando isso. Voltando para o TRE. O TRE, ele é dividido, né, vai ter um TRE em cada estado do Brasil. Né? É uma justiça mais, uma instância que é mais pulverizada, né? Em todos os estados do Brasil, nós temos um Tribunal Regional Eleitoral, né, que a gente chama popularmente de TRE. Então, aqui na Bahia, nós temos o TRE da Bahia, que a sede fica em Salvador. Então, em cada capital do Brasil, temos uma sede de tribunal. E esse tribunal, ele julga os processos e também os crimes relacionados com os candidatos e, né, qualquer pessoa que tiver relação com as candidaturas que são de nível estadual. Que aí nós temos deputado, né, estadual e federal, mas também está aqui no nível de TRE, certo? Nós temos julgamento de processos de pessoas com prerrogativa de função, que, por exemplo, prefeitos são dos municípios, né? Mas no momento do exercício do mandato,
esses processos, né, de crime são julgados pelo TRE. Então, tem uma série de competências que estão ligadas, né, às atribuições ali do TRE. Tem a parte administrativa também, da organização das eleições, né, também, né, tem as competências, tem as atribuições, as atividades que estão aqui no nível estadual. E aí a gente desce mais um pouco, e aí a gente chega nos juízes eleitorais, nas zonas eleitorais, que estão não são todos os municípios, mas em boa parte dos municípios do Brasil. Nós temos algumas zonas que compõem mais de um município. Por exemplo, nós temos, digamos, vamos lembrar aqui aqui na Bahia, né, que eu estou aqui da Bahia. O município de Guanabi, a zona eleitoral de Guanabi fica na sede do município de Guanabi e comporta, né, e abrange mais outro município, que é de Candiba. Né? Então, assim, nós temos, às vezes, uma zona que tem uma extensão, que tem uma competência, que tem né, a sua atividade ali que se estende por mais 2 ou 3 municípios, às vezes até 4 municípios. E, por outro lado, nas cidades grandes, como, por exemplo, Salvador, que é uma capital, nós temos 19 zonas eleitorais, porque, né, nós temos aí quase 2 milhões de eleitores, e aí tem que realmente dividir né, essas atribuições, essas atividades todas de organização das eleições, dos processos, né, dos julgamentos todos, é dividido, né, aqui em Salvador, por exemplo, em 19 zonas. E aí temos a especialização, tem zonas que julgam processos relacionados a crimes, outras zonas julgam processos relacionados à propaganda eleitoral, como no caso a zona que eu trabalho, que é a segunda zona daqui de Salvador. Tem outras zonas que julgam processos de prestação de contas. Agora, em nível administrativo, né, por exemplo, na preparação das eleições, nós, de todas as zonas do Brasil, organizamos eleições. Isso é um fato, né? A questão processual é que, às vezes, difere um pouco entre uma zona e outra, quando tem mais de uma zona naquele município. Né? Porque se for apenas uma zona, ela vai trabalhar com todos os processos. Mas quando tem mais de uma zona, aí normalmente tem uma resolução, tem uma norma interna que distribui essa competência, ou seja, essa atribuição de julgamento, né, dos processos, ela é dividida por assunto, por tema, né, de maneira equânime entre as zonas. Não existe uma regulamentação específica para isso. Mas aí depende muito da organização interna, né, de cada tribunal e tal. Então, não é uma regra geral. Tem diferenças entre essa questão da distribuição das competências nos estados, né, em relação às zonas. Mas todas as zonas organizam a eleição, né, tem a quantidade de sessões que tem né, que organiza a eleição daquela quantidade ali de locais de votação, de sessões, convoca mesários, né? Então, isso esse processo de eleição, ele acontece em todas as zonas eleitorais. Todos nós, né, trabalhamos em zonas eleitorais, temos que nos dedicar à organização da eleição. E aí já começa com muita antecedência, já começa preparando roteiro, material, convocação. Então, a essas alturas, né, esse ano, a gente já está com várias atividades aí de organização das eleições. E é isso. Então, assim, a gente não para, né? Tem gente que pensa que a justiça eleitoral só trabalha a cada 2 anos, não é bem assim. Quando passa a eleição, a gente tem processos aí para, né, um saldo que fica de processos, tem que organizar a casa, tem que fazer um monte de coisa para já pensar no planejamento da eleição seguinte. Então, é uma sequência, um ciclo, né, que a gente, né, vai repetindo, se organizando, cada ano tem mudança, muda, né, legislação, sistema, a justiça eleitoral se organiza para trazer mais segurança, mais transparência para as eleições, né, combate às fake news, aqui essas notícias falsas que a gente vê hoje em dia, né, principalmente na propaganda. Então, tem uma série de atividades, então, muita coisa. Mas eu deixo aí as colegas também falarem um pouco, né, porque é para não empolgar demais. Agradeço a sua empolgação e a gente vai voltar nesse assunto de fake news, assunto de notícias falsas, que ele é muito importante e está muito em voga. Daniele, aproveitando aqui um gancho, se você quiser complementar um pouco dessa explicação, porque é algo tão complexo, né, do que é e como funciona a justiça eleitoral no Brasil, e se você pudesse, por um acaso, na sua fala, dar ênfase nessa relação, né, a Janeire explicou para a gente direitinho como funciona cada uma das instâncias, mas como funciona esse diálogo para que exista de fato, né, e funcione a justiça eleitoral no Brasil? Obrigada.
A Dinieri fez um belo organograma da justiça eleitoral, né? Vamos usar tudo que ela falou para colocar isso dentro do nosso tema central, que é a questão dos crimes. E aí vou pegar um pouco do que ela disse da organização administrativa e fazer uma relação com essa parte do crime e o funcionamento da justiça eleitoral, que é, por exemplo, a gente sabe que as pessoas, quando elas se mudam ou quando elas completam 16 anos, não obrigatoriamente aos 16 anos, mas depois aos 18 anos, elas precisam fazer um alistamento eleitoral e tirar o título eleitoral, tá? Quando a pessoa se muda, vamos supor, eu mudo de São Paulo para uma outra cidade, eu mudo de São Paulo para o Espírito Santo, eu preciso também mudar o meu título eleitoral. Lógico, eu posso continuar votando em São Paulo, mas o ideal é que eu exerça a cidadania, exerça o meu direito ao voto aonde eu estou residindo, até para que participe da democracia e participe ali da vida política do lugar. O que acontece? Durante alguns períodos do ano, especialmente nos anos eleitorais, então a gente tem marcos específicos em relação a datas, os cartórios eleitorais, as zonas eleitorais, elas recebem as pessoas, e o atendimento em alguns estados, inclusive, pode ser eletrônico, para que haja essa mudança de domicílio eleitoral. Então, isso é uma das atividades da justiça eleitoral, né, das zonas eleitorais. E aí, o que pode acontecer por exemplo, eu mudei para o Espírito Santo, eu vou lá, levo a minha conta de luz, levo um documento que comprove a minha alteração de residência, mas acontece que em algumas situações as pessoas se utilizam ou de documentos falsos ou de declarações de terceiros, por exemplo, uma declaração de que eu estou residindo na casa da Ana Carolina ou na casa da Vilma, que fica no Espírito Santo, para fazer essa inscrição no meu outro local, supostamente local de moradia. Então, isso fazendo vamos dizer, uma relação com o que a Janiele falou, das funções administrativas da justiça eleitoral, se inscrever fraudulentamente ou utilizar documento falso para se tirar um novo título de eleitor ou fazer uma mudança de domicílio eleitoral é crime. E este crime vai ser apurado pela zona eleitoral responsável ou da onde a pessoa foi fazer essa inscrição, né? E aí vamos supor que essa pessoa realmente fique constatado que usou um documento falso para fazer essa mudança de domicílio eleitoral. Essa pessoa vai sofrer um processo criminal, ou seja, vai responder a uma investigação. Essa investigação, na maioria das vezes, é feita pela Polícia Federal e, na ausência da Polícia Federal, pela Polícia Civil. E aí a pessoa, em havendo indícios de ter cometido esse crime, realmente, né, um indício de autoria e de materialidade, que a gente fala no direito, mas assim, usando um termo não técnico, um termo um pouco mais leigo, tendo alguma prova de que realmente foi aquela pessoa que praticou aquele crime, ela vai responder uma ação penal. E vai ser ouvida em juízo, vai ter possibilidade de apresentar defesa, vai apresentar testemunhas, e aí, após disso, vai ter uma sentença, ou de absolvição, ou de condenação. Por que eu estou fazendo esse apanhado? Para dizer que esta ação penal, ou seja, essa investigação corre na Polícia Federal ou na Polícia Civil, a ação penal vai correr perante um juízo da zona eleitoral, e em não concordando com a sentença, vamos supor, a pessoa foi condenada por inscrição fraudulenta, né, ou por uso de documento falso, ela não concorda com essa condenação, ela tem a possibilidade de recorrer para o tribunal, que foi o que a Janiele falou, que são os tribunais regionais eleitorais que ficam nas capitais dos estados e do Distrito Federal. Em havendo uma manutenção dessa condenação, em algumas hipóteses, a lei autoriza a possibilidade de recorrer para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, vejam que, nesse exemplo, a gente fala, primeiro, de uma atividade administrativa, que é cuidar das inscrições dos eleitores para que possam exercer o seu direito a voto, e a gente fala também de uma função de processamento dos crimes que venham a ser cometidos em relação a atos, não só da inscrição, mas atos que, a gente vai falar mais adiante, eu imagino, de atos cometidos durante as eleições, então, e também na prestação de contas depois das eleições.
Então, a justiça funciona nessas duas áreas, vamos dizer assim, na área administrativa e na área judicial, em relação aos crimes, né? Além das outras matérias que vocês já vi que vocês trataram nos outros vídeos. Isso é excelente, Daniele, muito obrigada. Vilma, jogando a bola aqui, passando a bola para você, pensando em todo esse processo, né, que como bem a Janiele e a Daniele já trouxeram para a gente, como é o funcionamento, trazendo exemplos, né, desde a inscrição do eleitor para que ele exerça o seu direito de cidadão e a sua função como cidadão, ao julgamento de prestação de contas, etc. Tem algum elemento a mais que você queria trazer para a gente, para que a gente possa ficar claro, né, como funciona a justiça eleitoral? Quer trazer algum exemplo do Espírito Santo para a gente, da sua vivência? Por gentileza, a palavra está com você. Bom, obrigada. A desvantagem da ordem alfabética, né, esse meu W aí, ele sempre me deixa com menos espaço para falar, porque a Daniele e a Janiele já introduziram muito bem esse assunto. A justiça eleitoral, ela tem esse formato que a Daniele acabou de frisar, que é esse administrativo e contencioso. Ele foi desenhado, a justiça eleitoral foi desenhada ainda no século passado, lá no primeiro Código Eleitoral, ali em 32, aí já foi desenhado com essa função administrativa e contenciosa. E é até um pouco estranho, parece que, porque isso, para nós, assim, que você tem toda uma parte administrativa de fazer alistamento eleitoral, de ficar controlando essas transferências, uma série de atos preparatórios, e também essa mesma estrutura, ou uma estrutura ampliada ali, ela julga também as questões remanescentes de erros, de problemas que podem acontecer nessa atividade administrativa, né? A justiça eleitoral, ela foi desenhada, como eu falei, desde o início do século passado, e ela vem recebendo essa modernização. A Constituição de 88, ela já vem trazendo e desenhando essa justiça, não só com essa estrutura administrativa de recebimento, de acolhimento do eleitor, de possibilitar ao eleitor que ele participe, que ele expresse o seu voto, que ele diga a preferência dele em ideias e em pessoas. Não só toda essa parte, mas também essa mesma organização do judiciário, que é ter um juiz, os juízes de primeiro grau, esse Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral e, finalmente, o Supremo, em casos que cada um assim, tem a sua atribuição. Então, ele é desenhado também dessa mesma forma, de você submeter uma questão, de você trazer, desde o seu alistamento, você comparece ao juiz de primeiro grau, ao cartório, a toda aquela estrutura administrativa, e onde você se apresenta como eleitor, eleitora, e se você vai galgar, se você vai se apresentar como candidata, candidato, você também vai entrar nessa estrutura, dependendo do cargo que você vai concorrer. Então, na verdade, essa estrutura, como o judiciário, ela vai receber da Constituição as mesmas atribuições. O que faz um juiz eleitoral? Mas tudo isso dentro de uma centralização que é da União. Por isso que a Daniele mencionou que esses crimes, eventuais crimes cometidos, eles vão para a Justiça Federal, é a Polícia Federal que vai apurar eventualmente, e a Polícia Civil só vai entrar de forma
na ausência, enfim. Então, é uma estrutura toda ela desenhada pela Constituição, né? Foi desenhada pela Constituição de 88, e ela atende a essas normativas, a essas definições. Hoje mesmo nós estávamos debatendo, né, Daniele, estávamos debatendo resoluções, aí a prática, a materialização, assim, de como é que as próximas eleições, o que vai ocorrer, o que eu posso fazer, o que eu não posso, como é que serão os procedimentos, né? Então, isso tudo foi muito debatido, e hoje ia acontecer na sessão a aprovação ou não, a submissão dessas resoluções. Todo ano de eleições, ou ano par, que a gente fala, tem uma série de resoluções para ordenar esse processo eleitoral. E acho que nessa coisa que eu posso, não tem mais nada assim a acrescentar. É uma estrutura de justiça, é uma estrutura administrativa, uma estrutura de justiça que vai desde esse primeiro grau ao Supremo, dependendo do que você está discutindo e de como você vai encaminhar o seu processo aí já numa área judicial, tá? Entendido, muito obrigada. Eu quero fazer um gancho, que agora eu vou fazer de trás para frente, vou começar então com a Vilma, para a gente ficar sempre, né? Senão a Vilma, como ela mesma trouxe, vai ficar sempre com as perguntas já, e sempre tem algo a acrescentar, porque a gente está falando de um tema muito complexo, né? Mas ficaria com menos possibilidades. Primeiro, quero que, dentro da sua fala, eu fiquei pensando, principalmente quando a Janiele, quando você trouxe esse processo tão grande como ele quando hoje estava debatendo as resoluções. Onde se iniciam as discussões dessas resoluções que vão normatizar, então, o processo eleitoral a cada eleição? Onde isso começa? É uma primeira pergunta. E, emendando, como deve ser a atuação do Superior Tribunal Federal e também da Justiça Eleitoral, Vilma? Como você pode me apresentar e explicar para mim, para quem está nos assistindo, como funciona, por gentileza? As resoluções, elas, na verdade, logicamente, elas são a tradução da lei de uma forma bem prática. A resolução, ela visa levar ao servidor, ao eleitor, a todas as pessoas que vão participar do processo eleitoral, como proceder, qual o calendário, tem diversos assuntos. Esse ano, nós, nos debates iniciais, que a ministra Carmen Lúcia colocou à disposição, porque ela é a relatora do processo, nós demos muito destaque ao assunto das fake news, de como combater, como normatizar a inteligência artificial, como normatizar propagandas e tal. A gente destacou muito esse meio, mas as resoluções são sempre para isso. Como é que serão as propagandas? Como é que eu posso me apresentar? Como é que eu começo, tá? No caso de o alistamento é sempre mais tranquilo. O que as pessoas, às vezes, costumam ter mais dúvidas, penso eu, é quando ela se apresenta como candidato, é como o partido, o que ele vai, o que ele pode fazer, o que esse candidato, essa candidata pode fazer. São diversos normativos sobre isso. A resolução, ela é basicamente uma série de como agir, como não agir, mas sempre com base na lei. A lei já disse o que pode, o que não pode, e a gente só vai fazendo a adaptação do dia a dia. A outra questão que você coloca é sobre a estrutura. Mais especificamente, como que deve ser a atuação do Superior Tribunal Federal e da Justiça Eleitoral? Como eles devem atuar, né, frente às eleições e também fora do período das eleições,
organizando todo o processo democrático, assim. Tá. Bom, os tribunais superiores, assim como a própria justiça, a justiça, ela é demandada. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele faz esses normativos, ele se prepara, essas resoluções, elas saem no seio do Tribunal Superior Eleitoral, ele que diz como proceder, não é que ele cria normas, ele cria procedimentos, tá? Com base na lei, ele vai e diz assim, olha, você, tal dia, pode fazer isso, até para compatibilizar com a estrutura administrativa. Então, ele faz ele antecipa, ele prepara o TSE, ele centraliza o que o país, porque diferente de alguns países, o Brasil ele adota esse sistema bem centralizado. Se você for na nossa vizinha a Argentina, cada estado, cada membro, cada província, ela tem a própria forma. Um faz com a urna eletrônica, outro não. Eles têm isso, mas a nossa Constituição ele é bem centralizado e o TSE ele é esse órgão, essa centralização tanto de como agir, como contar os votos, quem é o vencedor, enfim, ele centraliza isso, tá? Mas o TSE, e assim como toda a estrutura da justiça eleitoral, para mim, tem uma coisa que eu considero, nós que já fomos, eu que já fui, a Daniele que está no mandato, a estrutura da justiça eleitoral, ela é toda temporária, quer dizer, minto, deixa eu refazer, não é a estrutura que é temporária, os membros são temporários, né? E esses membros, eles são temporários, eles organizam numa determinada visão e isso tem uma função também de maior imparcialidade, de menor desgaste, porque esse temporário ele não vai para enfrentamentos políticos como nós tínhamos no passado, né? Então, assim, a justiça eleitoral ela foi desenhada para ser algo mais imparcial e com uma grande organização. Nós temos uma grande organização administrativa, tá? E o papel do Supremo é outro e é num contexto mais geral, me parece. Muitíssimo obrigada, gente. Isso aqui está sendo uma aula para mim, está sendo muito bom ouvi-las. Daniele, querendo na possibilidade de complementar, trazer algum exemplo, né? Você que está exatamente agora no cargo de juíza, que está acontecendo questões aí em São Paulo, quiser trazer algum exemplo para a gente a nível de pensar como funciona o processo da atuação do Superior Tribunal Federal e também da Justiça Eleitoral, seja em todos esses níveis administrativos que vocês já nos apresentaram, se quiser trazer algum exemplo, agradeço muito. Tem um exemplo, Ana Carolina, que me veio à cabeça quando a doutora Vilma estava falando. Em 2010, eu não lembro exatamente em qual região do Brasil, houve uma grande enchente e as pessoas perderam seus documentos, né? E houve uma demanda, não vou recordar, porque na verdade eu não separei isso, me veio à cabeça, eu lembrei disso quando a Vilma estava falando. Houve uma demanda perante o Supremo Tribunal Federal para que as pessoas pudessem votar sem o título de eleitor, né? A gente ainda não tinha a biometria tão instituída como nos dias atuais, mas que as pessoas pudessem votar com outro documento sem o título de eleitor, uma vez que as pessoas tinham perdido, não tinham perdido o título, as pessoas tinham perdido suas casas. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele pode aparecer nas eleições quando a gente está falando um pouco disso. E naquela oportunidade, salvo engano, a FEBRABAN, né, a Federação dos Bancos do Brasil, ajudou colocando essas informações que as pessoas poderiam votar
só com só com a identidade ou com outro documento, carteira de trabalho, nos boletos bancários, né? Então as pessoas tomaram conhecimento, a gente não tinha, vamos pensar, isso era 2010, 14 anos atrás, não tinha WhatsApp como a gente tem hoje, a gente não tinha as comunicações eletrônicas, redes sociais tão implementadas, a utilização, propaganda eleitoral era completamente diferente, a Janieri, né, que trabalha na justiça eleitoral há tantos anos, era muito mais, era cavalete, era folder, era adesivo, era lambe-lambe nos postes, então a gente tinha uma outra dinâmica. Então eu vejo que o Supremo pode atuar nas eleições em alguma situação nessa questão, salvo, nessas situações excepcionais, porque o restante das eleições, organização das eleições, alistamento de eleitores, proclamação de resultado, tudo fica a cargo da Justiça Eleitoral. Então, o Supremo tem uma atuação um pouco residual. Lógico que o Brasil passa hoje por um momento de discussão, e essa discussão passa pelo Supremo, de uma rediscussão se houve um atentado ao Estado Democrático de Direito ou não. Isso não é eleição. Eleição é outra coisa. Eleição é ter os eleitores, organizar quem serão os mesários. A gente, de São Paulo, o presidente trouxe uma informação esses dias que serão mobilizados quase 350 mil pessoas para serem mesárias nas eleições agora em 2024. Então, a eleição registrar todos os eleitores e os candidatos, proporcionar que essa eleição aconteça com a propaganda regular, ou verificar, quando demandada, como a Vilma falou, se essas propagandas são regulares ou não, proclamar o resultado das eleições, diplomar os eleitos e julgar as prestações de contas. E o Supremo, neste cenário, participa, na verdade, em situações excepcionais. Isso não significa que os ministros do Supremo não participem das eleições, porque a formação, a composição do Tribunal Superior Eleitoral é justamente o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, é um ministro do Supremo, e outros ministros do Supremo fazem parte dessa composição. Então, o tribunal em si não participa diretamente, mas os seus ministros participam também, da mesma forma como falou a Vilma, uma forma rotativa. Então, por exemplo, o meu mandato é um mandato de 2 anos. Os mandatos dos ministros do Supremo no TSE também é um mandato de 2 anos, que pode ser prorrogado e tal, mas é um mandato rotativo, né? Uma composição rotativa. A participação do Supremo é nesse sentido. Excelente, muitíssimo obrigada. Eu fiz uma busca rápida enquanto você trazia para a gente as informações. Aconteceu em 2010, foi em Alagoas e Pernambuco, né? Tiveram enchentes que destruíram as escolas, destruíram locais de votação, né? As escolas são muitos locais de votação. E, à época, o juiz, né, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral era o Ricardo Lewandowski, e foi feita uma ação muito grande, mobilizando o Exército, mobilizando várias instituições, para que a Força Nacional, né, o Exército, fizeram a segurança e emissão de novos títulos ou de novas identidades para que os eleitores pudessem, então, fazer a votação. Então, muito bom trazer esse exemplo, porque a gente vê como que é tão capilarizado, ou seja, como ele se enraiza e precisa, né, nesses momentos, quando a gente pensa no processo da festa da democracia, que a gente sempre fala, como é importante aliar, né, e tá com tudo, por isso as normativas, as resoluções, por isso que trazer do que está na lei para algo operacional, que a Vilma bem nos trouxe, né, a Daniela veio trazendo exemplos. Janieri, se você quiser trazer mais algum outro exemplo para explicar, talvez algum exemplo da Bahia, ou algum outro exemplo que venha à sua mente, desse processo de atuação do Tribunal Superior Tribunal Federal e da Justiça Eleitoral, né? Você que também está ligado em outras vivências e também na academia, né? Se você trazer para a gente uma outra experiência para ilustrar, né, esse processo de atuação. Então, lembrando, eu até ia falar isso que você acabou de comentar, Carol, que eu estava lá, em Alagoas, porque, na verdade, meu concurso foi do TRE de Alagoas, eu estava lá em 2010, participei de tudo isso aí, só que depois eu fui redistribuída, né, eu vim por remoção, depois fui redistribuição, já estou há 11 anos aqui, 12 anos, na verdade, aqui na Bahia.
mas nessa época, em 2010, eu estava em Alagoas. Então, eu sei exatamente como foi que aconteceu, a organização. Então, realmente, a Justiça Eleitoral foi assim, um prazo muito curto, porque quando isso aconteceu, já foi, né, faltando poucos meses para a eleição, e aí foi aquela correria, mas no final acabou fazendo eleição em tendas, né, do Exército, porque algumas cidades ficaram devastadas. Então, realmente, a Justiça Eleitoral tem essa capacidade, né, de fazer parcerias, de se reinventar, como aconteceu na pandemia, por exemplo, né, que nós tivemos que fazer toda uma reestruturação na logística das eleições, no atendimento ao eleitor, né, que foi trazido aí já os exemplos aí pela doutora Daniela, doutora Vilma, e nós deixamos de atender por um período presencialmente, né, abrimos a possibilidade de fazer isso pela internet, né, nós já tínhamos uma ferramenta lá chamada Título Net, que era muito pouco utilizada, mas aí com a pandemia, né, a gente teve que suspender o atendimento presencial por um período e a coleta biométrica, mas tivemos que disponibilizar uma ferramenta digital para que os eleitores pudessem fazer, né, suas inscrições eleitorais, primeiro alistamento, transferência, atualização de dados, tudo pela internet, né, à distância, como era a orientação na época, né, a determinação, né, dos órgãos de saúde pública, né, e nós conseguimos fazer tudo à distância, né, registro de candidatura, né, primeiro o atendimento eleitor, porque a pandemia veio, né, foi realmente declarada em março de 2020, e nós tínhamos até o início de maio para fechar o cadastro, né, que todo ano de eleição, 150 dias antes encerra, né, e aí esse ano, por exemplo, dia 8 de maio vai, né, encerrar o atendimento eleitor, então é bom sempre adiantar, não deixar para a última hora, mas imagine, em 2020, nós, no período de março, né, já na véspera do fechamento do cadastro, né, por conta da eleição, tivemos que suspender todo atendimento presencial e aí criar uma ferramenta, né, melhorar a ferramenta que já existia para as pessoas não deixarem de votar, né, de fazer suas inscrições, depois organizar toda a logística do registro de candidatura, né, de convocação de mesário, de organização de local, de material, de tudo, né, do julgamento de processos. Ainda bem que a gente já tinha o PJE na época, que é o processo judicial eletrônico, que hoje é feito tudo eletronicamente. Foi a primeira eleição, inclusive, que a gente trabalhou com o PJE, foi em 2020. No início foi uma loucura, porque nada funcionava. Não sei se as minhas colegas aqui de mesa lembram de nessa a gente estava atuando na Justiça Eleitoral em 2020, mas foi no início do registro de candidatura, nada funcionava. Todos os sistemas assim ficaram super abarrotados por conta do movimento, né, da intensidade, da quantidade de informação que nós recebíamos, né, nos sistemas, tanto de candidatura como de processo. Era uma loucura, a gente tinha que trabalhar de madrugada, assim, a gente vinha para casa, ficava de madrugada tentando trabalhar, porque não funcionava. Depois, né, durante o caminho andando, a gente trocava o pneu com o carro andando. Aí o TSE conseguiu aumentar a capacidade do banco de dados, que é gigantesca, né, um dos maiores do mundo, o banco de dados da Justiça Eleitoral, para poder comportar, né, suportar essa quantidade de informação que a gente estava recebendo, que era uma coisa assim, absurda, né? A gente não fazia ideia de como é que ia ser aquela eleição toda virtual pela primeira vez. Mas, assim, funcionou, né? Teve muito tumulto, teve muita correria, mas no final funcionou. Então, a Justiça Eleitoral, a marca da Justiça Eleitoral é essa capacidade de transformação, né, de adaptação, de reinvenção, né, de acordo com a necessidade. E aqui na Bahia, nós temos, são quase 200 zonas eleitorais, são 199 zonas eleitorais, 119 na capital. E, assim, os servidores da Justiça Eleitoral, que é de carreira mesmo, né? Nós temos servidores com cargo que não é temporário, né? Juízes e membros dos tribunais, né, tanto TRE como TSE, né, são cargos que podem mudar, mas os servidores da Justiça Eleitoral são de cargos efetivos. E a maioria dos que eu conheço, e olha que eu conheço vários, né, de todos os estados do Brasil, são pessoas muito dedicadas, que realmente vestem a camisa para fazer a eleição acontecer. Porque são 1000 coisas que acontecem, assim, que a gente tem que, né, estar se reinventando a cada dia, os sistemas mudam muito, e aí, né, toda a eleição são novidades e tudo mais, mas a maioria, né,
pelo menos a grande maioria que eu conheço, de servidores, tem esse perfil de dedicação integral mesmo no tempo de eleição, em todo o período, mas principalmente no período de eleição, para fazer a eleição acontecer. Então, a gente vive isso, a gente respira isso 24 horas por dia, e realmente, assim, é um trabalho gigantesco, gigantesco mesmo. Desde o atendimento ao eleitor, ao registro de candidatura, né, como a Dani falou, a organização da eleição, né, o dia da votação, o resultado, né, proclamação dos eleitos, diplomação, prestação de contas. Então, toda essa sequência, ela tem, né, assim, são muitos atos que a gente precisa praticar, né, uma atividade que realmente não para, né? É uma máquina ali, uma engrenagem que começa ali, uma coisa que a gente realmente não, sabe, só consegue descansar depois que está tudo organizado, né? E a gente consegue respirar, porque até lá é realmente uma dedicação exclusiva para que o processo eleitoral aconteça de maneira transparente, né? Com celeridade, com que passe segurança, né? Que esse processo aconteça com segurança, transparência, para que os eleitores tenham o seu voto, tenham a sua manifestação lá do voto, que seja realmente respeitada, né? Que ninguém tenha acesso a esses dados, né? Que o sigilo do voto seja mantido, para que realmente o processo democrático ocorra, as eleições, né, ocorram também da melhor maneira possível, para que o eleitor, o voto do eleitor realmente ele tenha um resultado na urna e que isso seja respeitado acima de tudo, né? Então, todo esse trabalho que a gente desenvolve durante todo o tempo é com esse objetivo, né, de dar as ferramentas, de criar né, tudo que for necessário para que os eleitores e os candidatos, todas as pessoas que compõem esse processo, né, todos os atores desse processo aí, que é gigantesco, que tenha seu direito de voto respeitado e que isso se reflita, né, de maneira íntegra, né, e transparente nas urnas, e que realmente os candidatos que consigam lograr êxito na eleição, que consigam ganhar, seja realmente de maneira justa e transparente e com respeito ao voto do eleitor, né, e da eleitora. Isso é o mais importante para todos que trabalham, que se envolvem, né, nesse processo, sejam servidores, sejam juízes, sejam advogados, candidatos, partidos, né, os eleitores e eleitoras como um todo, mesários, todos que se envolvem, né, que são todos nós, na verdade, estamos envolvidos, se não tiver de um jeito, está de outro, mas que tudo isso ocorra de maneira que o resultado da eleição seja realmente aquele que você votou na urna, que isso é o mais importante para a gente. Nossa, muitíssimo obrigada, Janiele, e ficou muito claro mesmo, né? Eu conheço algumas pessoas, tenho colegas, né, que trabalham. Conheci um rapaz que entrou como estagiário e o sonho dele era o concurso, passou, porque é isso, né? É apaixonante, as pessoas trabalham, ele era da área da tecnologia, então ficava super empolgado com o desenvolvimento de softwares. Vocês estão sempre se reinventando, é muito louvável, é muito bonito mesmo de se ver, é realmente apaixonante. Vou mudar um pouquinho a ordem de novo, começar com a Janiele, passar para a Vilma e aí Daniele, para a gente fazer sempre essa jogada. Então, retomando a palavra, jogando para ti novamente, mesmo com toda essa estrutura, Janiele, com tudo que vocês apontaram, desde a gente pensar o juiz da zona eleitoral, até a gente chegar no Supremo, todo esse processo, ainda assim, as pessoas tentam fraudar. A Daniele já trouxe um exemplo para a gente da pessoa, algo que pode ser considerado um crime, que é a pessoa que pode ser julgado, né, e pode ser a Polícia Federal que faz a investigação, ela já deixou isso muito claro, explicou para a gente, da pessoa que ela tenta fraudar o seu domicílio eleitoral. Então, desde isso é considerado um crime. Traga outros exemplos para a gente, o que é um crime eleitoral e o que você considera, dentro da sua experiência, né, seus vários anos de servidora, quais são os crimes eleitorais mais comuns? É muito boa essa pergunta, né? Muita gente tem dúvida, né? Inclusive, é interessante porque, assim, o mesmo fato, ele pode ser punível tanto na esfera criminal, que a gente chama, né, como também em outras esferas. Por exemplo, a compra de voto, né, tem o artigo 299, que está lá no Código Eleitoral,
né, que é a corrupção eleitoral, que a gente chama e tal. Mas existe uma punição também em outra legislação da legislação eleitoral, que não é uma tipificação penal, né? Esse mesmo fato ele pode ser também punido de outra forma. E uma coisa não elimina a outra, sabe? O mesmo fato ele pode ser já uma punição, por exemplo, uma propaganda irregular, uma propaganda negativa que deprecia, né, um candidato, que traga, por exemplo, notícias falsas, né, impute fatos ali até criminosos em relação a um candidato, né? Ele pode ensejar uma calúnia, que é um crime, né? Tanto dentro da propaganda, né, tem esse tipo penal no artigo 324 do Código Eleitoral. Tem também na Lei 9.504 alguns crimes direcionados à propaganda eleitoral durante o período de campanha, mas também, por outro lado, esse mesmo fato pode ensejar uma aplicação de multa, né, por meio de uma representação que também é julgada dentro da Justiça Eleitoral. Então, assim, às vezes um fato único pode trazer várias consequências, né, tanto no direito penal, né, pode estar lá tipificado como um crime eleitoral, está lá na legislação que essa conduta representa um crime eleitoral, mas também o mesmo fato pode ensejar uma punição na área que a gente chama de cível eleitoral, né? Então, não quer dizer que uma coisa elimine a outra, certo? Então, de repente, ele pode sofrer lá a condenação pela multa e na área penal pode, por qualquer motivo, que a gente agora não tem, é só hipotético, não chegar a ser condenado criminalmente, ou vice-versa, né? Pode ser condenado criminalmente e a representação ser julgada por qualquer motivo lá, ausência de prova, seja lá o que for. Pode ser que ele não seja condenado na parte civil, que a gente chama, que é mais aplicação de multa, retirada da propaganda, né? Tem outras penalidades. O crime, para ele ser, para existir o processo, a investigação, a punição, tem que estar previsto na lei, né? Não pode existir crime se não houver previsão legal mesmo, estrita, né? Não pode fazer analogia, assim, dizer assim, isso aqui parece com um tipo penal que está lá no código, tal. Não pode ser parecido, né? A conduta que está lá na lei e o que ocorreu de fato tem que existir uma conexão muito, né, que não reste dúvida em relação à pessoa que cometeu o crime, que a gente chama de autoria, em relação à conduta que ocorreu ali, né, a prática do fato em si. Essa conduta tem que estar prevista na lei como um crime também, que a gente chama de fato típico, né? Isso tem que estar na lei, tem que estar previsto na lei, né? O princípio da legalidade, né, no caso do direito penal, é obrigatório, né? E tem que ter uma pena, né? Tem que ter uma previsão de pena, né? Por exemplo, pena de prisão, que a gente, né, pode estar lá como reclusão ou detenção, né, de até tantos anos. Nos crimes eleitorais, uma boa parte deles são o que nós chamamos de crime de menor potencial ofensivo, que são crimes com a pena máxima de até 2 anos. E aí, nesses crimes, é possível aplicar alguns institutos para que a pessoa não fique presa. Tá entendendo? Por exemplo, é possível fazer uma transação penal que é proposta pelo Ministério Público, e aí essa pessoa pode fazer uma prestação de serviço à comunidade, pode pagar uma prestação pecuniária, que é né, em valor de dinheiro, para uma instituição, pode ter também aplicação de multa. Então, tem uma série de questões, né, que precisam ser vistas para poder a gente... porque não é só assim, existe o crime, está na lei, e a pessoa cometeu aquele fato ali, já vai ser preso. Depende, né? Se for um crime que a pena máxima seja de até 2 anos, vai fazer o quê? Chegar na delegacia, a autoridade policial vai fazer um termo, que a gente chama de termo circunstanciado de ocorrência, e normalmente vai liberar o autor do fato, ou a autora do fato, vai encaminhar aquele procedimento para a Justiça Eleitoral, o Ministério Público vai, né, ter vista daquele processo, porque o Ministério Público sempre vai ter que participar dos processos criminais, né, porque o titular da ação penal dentro da Justiça Eleitoral e em qualquer órgão do Poder Judiciário
sempre vai ser o Ministério Público. Agora, nos crimes eleitorais, todos eles são crimes que a gente chama de ação penal pública. Só quem pode iniciar o processo é o Ministério Público. Só em caso de omissão do Ministério Público, se passar o prazo, é que a parte pode entrar com ação privada, né, em substituição à ação pública, mas isso aí é uma exceção. Em regra, todos os crimes são de ação penal pública, incondicionada, que um promotor, né, que é o representante do Ministério Público, é que tem que ajuizar essa ação. E fora desse contexto aí, por exemplo, fora da justiça eleitoral, alguns crimes a gente chama que são de ação privada, só para fazer a diferenciação. Por exemplo, um crime de calúnia, ou de injúria, ou de difamação. Alguém falou mal de você em algum contexto, né? Se for fora da questão da justiça eleitoral, do processo eleitoral, da campanha eleitoral, você que teria que dar entrada no queixa-crime para que dali iniciasse um processo criminal, né? Você, por exemplo, vai na delegacia, já faz ali o boletim de ocorrência, e dali pode ser já uma queixa-crime e tudo mais. Mas na justiça eleitoral, a parte que foi ofendida, né, que a gente chama que seria, né, a vítima, ela não pode dar entrada na ação penal, né? Ela vai fazer a ocorrência e dali vai iniciar um procedimento que pode ser um inquérito, pode ser um TCO, tem vários procedimentos, né, dentro do processo penal eleitoral, mas o Ministério Público sempre vai ter, né, o promotor no primeiro grau ou o procurador, se for em nível de TRE ou de TSE, né? Só que o TSE, a competência do TSE é muito reduzida em questão de crime, né? 99% vai ser zona eleitoral, que é nos municípios, ou no Tribunal Regional Eleitoral, que julga esses crimes. E aí, depois que esse processo se inicia, vai ter toda a tramitação, cumprindo com os princípios, né, observando os princípios que estão na legislação, na Constituição, né, da defesa, contraditório, a produção de provas, né, respeitando todo o processo, né, penal e constitucional também, que algumas regras estão na Constituição e têm que ser observadas dentro do processo penal, e até que, né, se chegue que o juiz lá na frente decida, né, ou por uma condenação ou pela absolvição. Então, basicamente dessa forma que as coisas acontecem, né, dentro da área criminal. E aí tem vários tipos penais assim que são muito característicos de alguns períodos, né? Então, né, a justiça eleitoral é muito cíclica. Então, por exemplo, o crime que a doutora Dani trouxe, que é quando a pessoa faz um título de eleitor né, com algum documento fraudulento, normalmente ocorre até o mês né, o início de maio do ano de eleição, porque depois o cadastro fecha, aí não tem mais como esse crime, né, esse fato ser, né, praticado. Aí depois a gente vem aí o período de propaganda, registro de candidatura, aí já são outros crimes que vão ser, né, que normalmente são praticados nesse período, né, mais crimes relacionados com a propaganda, depois vem boca de urna no dia da eleição, né, a corrupção eleitoral, que é a compra e venda de votos, ela pode ocorrer, né, ali já no ano de eleição, dependendo aí do contexto, já um pouco antes, né, mas normalmente acontece mais no período já mais próximo da eleição, quando já, né, os registros de candidatura já estão ali, julho, agosto, por aí, já, né, que a gente já sabe quem são os candidatos, né, e aí já aconteceram as convenções e tal, mas isso não é uma determinação, né, mas normalmente acontece nesse período, até a eleição, né, principalmente na véspera da eleição, né, a noite que antecede a eleição acontece de tudo, e aí né, esses crimes assim são mais típicos dessa época, né, acontecem mais nessa época. No dia da eleição tem a boca de urna, que acontece muito, né, que também tem uma responsabilização, tanto na esfera civil, que a gente chama, como na criminal, e tem os crimes da propaganda, e agora a gente tem um tipo penal novo, que é o de violência política de gênero, que é contra a mulher, né, específico contra a mulher no sentido amplo, né, pode também entrar as pessoas que se identificam como mulher, mesmo que, né, não tenha tido esse registro aí na sua vida inicial, mas se identifica como, né, uma pessoa transgênero ou como mulher mesmo, independente do sexo biológico. E esse tipo penal, esse crime é novo, ele entrou na nossa legislação em 2021. Então, nós tivemos já a eleição de 2022 com esse crime em vigor. Agora, na eleição de 2024, vai ser a primeira eleição municipal
que nós vamos ter esse tipo penal, esse crime eleitoral, que pode realmente ocorrer, né? Eu acredito que ainda nós temos aí uma subnotificação desses crimes, né? Já temos estatísticas e tudo mais, mas nem sempre isso chega até a justiça eleitoral. Muitas vezes acontece durante a campanha, né? Algum tipo de ato ali que alguém cometa para impedir, para tentar impedir, né? Ou dificultar a campanha da mulher, né? Ou então da mulher que já está no exercício do mandato. A gente já teve casos aí no Brasil que as mulheres, né, algumas mulheres até durante sessões da Câmara, né, vereadoras, no uso da palavra, né, tiveram seus microfones cortados, né, na maioria por homens, né, pelo menos os casos que eu tive conhecimento, por homens, né, durante até a própria sessão legislativa, e alguns já tiveram até condenação. Então, é um tipo penal novo, né, um crime novo, que realmente pode fazer diferença aí na questão do combate ao machismo, né, à misoginia e a todas essas práticas que estão aí enraizadas no mundo da política, principalmente no mundo intrapartidário, né, a gente sabe que existe muito isso, e esse crime, né, aqui no Brasil é recente, mas já existe em vários outros países, realmente era muito necessário para que essa questão da liberdade do exercício, né, dos direitos da mulher sejam respeitados aqui no nosso país. Excelente, muitíssimo obrigada, Janieri. E é isso, porque esse curso vem trazendo bem essa pauta, né? O lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive na política, inclusive participando de todo o processo eleitoral e democrático. Então, passando para a Vilma, o que é considerado um crime eleitoral? E como a gente está no Espírito Santo, com certeza tem exemplos distintos, né? E talvez vou fazer uma provocação assim para a gente pensar outra forma também de trazer para quem está nos assistindo. Eu sou uma cidadã que, a partir desse curso, identifiquei, a Janeiro trouxe para a gente vários exemplos, eu identifiquei que alguém pode estar cometendo um crime eleitoral. Eu tenho que fazer essa denúncia, essa descrição no Ministério Público, onde eu faço, como funciona e quais são os trâmites. Passando a bola para a Vilma. Eu ia realmente fazer uma intervenção, Ana Carolina, sobre isso. Primeiro, eu só gostaria de frisar que toda essa estrutura da justiça eleitoral, ela foi concebida, ela é mantida, ela foi idealizada pelo legislador constituinte e tal, em respeito ao voto, em respeito ao eleitor, ao direito do cidadão dizer a vontade dele, quem ele quer e a forma como ele quer viver os sonhos dele para aquele lugar onde ele mora. Então, essa é uma estrutura pensada em respeitar o maior número de pessoas, aliás, a todos. Todo mundo tem lugar de eleitor, lugar de candidato, atendidos os requisitos, lógico, de idade, as condições para isso. Então, toda essa estrutura vive para servir a esse cidadão que quer fazer uso da palavra, do voto e se expressar. E aí, você tem o direito de se alistar, de se candidatar, de participar desse processo eleitoral, e violado nesse direito, aconteceu comigo, ou com o eleitor, ou com qualquer forma de crime eleitoral, quer dizer, atentado contra o alistamento, contra a forma de você se candidatar, esse novo crime que foi tipificado agora, que a Janieri menciona, você deve ir. Se você mora no interior do estado, naquele lugar onde não tem o que seria o promotor, esse procurador que atua junto à justiça, aos tribunais eleitorais, tá? Você tem lá nessa comarca, lá naquele
cantinho, no seu lugar, você não precisa sair de lá, você vai procurar, aí dependendo da zona eleitoral, porque nem sempre coincide com a sua cidade, o seu município. Às vezes tem uma região. E para essa região, seguindo a mesma lógica de temporariedade dos membros, isso também as promotorias fazem isso. A cada 2 anos, ela reveza o promotor que vai atender aquela zona eleitoral. Mas vai ter sempre um promotor que você pode ir até lá, né, e falar, olha, aconteceu isso aqui, eu estou sendo desrespeitado por isso, ou descrever o que está restringindo o direito de participação, ou como eleitor, ou como candidato, ou ambos, enfim. Então, você vai ter sempre, em qualquer comarca, em qualquer lugar, qualquer rincão desse país, você vai encontrar um promotor e uma estrutura policial que possa amparar acolher nesse primeiro momento e levar isso à justiça eleitoral. Então, e isso sempre observando que qualquer que seja o lugar, qualquer que seja o crime, o que quer que aconteça, é preciso respeitar o devido processo legal. O que seria o devido processo legal? Eu vou até um promotor, eu faço uma denúncia de que eu fui assediada, ou de boca de urna, o que quer que seja, né, de corrupção eleitoral, essa ou aquela. Você vai levar essa notícia, isso vai ser processado regularmente, tá? Vai ser apurado, tem todo um processo de inquérito, de apuração disso, vai ser dado à outra parte, quantos envolvidos possíveis, vai ser dado o direito de se defender, né? E agora eu só diria o seguinte: não faça denúncias que você não sabe, que você sabe que são falsas, tá? Porque tem toda uma estrutura. A estrutura, como eu falei, é uma estrutura para respeitar você, eleitor, para respeitar a todos que querem participar do processo eleitoral. Tá? É legítimo participar com espírito de cidadania, de se ver representado, de representar, enfim. Tá? Então, a Justiça Eleitoral, ela conta também com essa estrutura, com esse auxílio, e normalmente nos estados, as promotorias nas cidades menores, né, em todas as cidades, elas também elas têm uma coordenação estadual, tem também uma orientação eu vou chamar de promotoria, tá? Eles vão brigar comigo, mas assim, tem também esse promotor, esse procurador da Justiça Eleitoral, que vai também orientar toda essa cadeia estadual para que o processo funcione, tá? Eu não sei se eu respondi isso, mas assim, da estrutura bem pragmática você tem sempre uma estrutura para você denunciar, levar esse crime para apuração e eventual punição, certo? Excelente, muitíssimo obrigada, Vilmi, pelo que vocês estão apresentando aqui, né? Tem toda essa estrutura, o local de procurar, inclusive, até acho que o primeiro passo pode ser uma orientação junto à promotoria, né? A procuração, chegar lá e apresentar as informações para daí se informar, e aí, se for preciso, então, fazer a denúncia. Então, muito obrigada, excelente, estou aprendendo demais, muito obrigado, Vilmi, muito obrigada, Daniele. Daniele, traz para a gente a sua concepção, né, a partir dos seus entendimentos, suas vivências e a experiência em São Paulo, o que é considerado um crime eleitoral e o que é mais comum. Sobretudo algum outro exemplo que ainda não foi citado, porque quanto mais exemplos, a gente fica mais claro e mais fácil a gente entender como agir, né? Muitíssimo obrigada, Daniele, a palavra é contigo. Ana Carolina, só pegando um gancho no que a Vilma falou,
sobre ter certeza sobre os elementos da denúncia, né, de como levar isso para as autoridades, é sempre importante lembrar que muitas vezes a gente tem só indícios, a gente tem suspeitas, e isso não desqualifica levar para as autoridades, né? Há uma preocupação de nós todos que fazemos parte, assim, não só do Poder Judiciário, mas como advogados e como cidadãos, é que denúncias falsas não sejam levadas para a conhecimento das autoridades. Até porque você denunciar falsamente por um crime que você sabe que não aconteceu é crime também. É um crime de denunciação caluniosa e tem uma pena bastante alta. Então, só tomar um certo cuidado com isso. Ah, mas então eu não tenho certeza se esse crime aconteceu. Se você não tem certeza, mas tem alguma suspeita em relação a isso, pode levar isso para as autoridades vão fazer uma investigação para chegar à conclusão se aconteceu ou não aconteceu. Agora, uma denúncia inventada, falar, eu vou criar aqui uma lista de pagamento para que o candidato adversário seja prejudicado por uma investigação de compra de votos, isso sim pode dar um problema de denunciação caluniosa. Tá? Agora, falando de o que pode ser crime, tem, assim, hoje, inclusive está um projeto de reforma do Código Eleitoral em tramitação no Congresso, hoje nós temos mais de 70 crimes eleitorais, tá, em vigor. Então, além do Código Eleitoral, tem, por exemplo, o transporte ilícito de eleitor, tem outras, fornecimento de brindes e de vantagens e outras questões que podem ser trazidas numa outra legislação. Então, tem várias condutas. Então, por exemplo, você reter o título de eleitor de alguém sem a anuência e a concordância do eleitor. Isso é crime. Você impedir que alguém vote, né? Você comprar o voto de alguém, e o comprar o voto pode ser o votar ou deixar de votar. Tem outras condutas, por exemplo, causar tumulto no dia da eleição que inviabilize a votação naquela urna. Tem crime, por exemplo, de durante a propaganda antecipada, não, desculpa, durante a propaganda eleitoral, você causar um tumulto que inviabilize uma determinada pessoa fazer propaganda eleitoral. Inclusive, eu já vi um julgado que um candidato estava fazendo campanha, entregando folder, entregando aquela colinha, os seus números numa feira livre. E chegou uma outra pessoa com um megafone e ficava berrando, não deixando que aquele candidato que estava ali licitamente num ambiente aberto, fazendo propaganda eleitoral, ou seja, pedindo voto para os outros eleitores, exercesse a sua possibilidade de voto. Então, esses são alguns crimes que podem acontecer, mas a gente tem vários crimes e a reforma, inclusive o projeto de reforma é para diminuir, para que condutas mais leves sejam considerados ilícitos administrativos, que possam ser punidos com multa, que possam ser punidos de uma outra forma, mas que fique para a Justiça Eleitoral Criminal só os crimes mais graves, efetivamente, né? Por exemplo, a utilização de documento falso para alistamento fraudulento, em outros crimes que hoje, compra de votos, fraude eleitoral, ou mesmo crime de caixa 2, que de acordo com a jurisprudência, de acordo com as decisões dos tribunais, pode ser deixar de registrar um gasto eleitoral. Por quê? Porque as pessoas hoje recebem doações eleitorais e uma participação do fundo eleitoral, um fundo público, um dinheiro público. Então, você precisa ter uma conta bancária, você precisa registrar todas as entradas e todas as saídas. Então, deixar de registrar uma entrada ou deixar de registrar uma saída pode configurar um crime eleitoral. Ah, mas Daniela, eu não tive entrada. O partido não me ajudou, eu fiz campanha como eu pude, com a ajuda dos meus vizinhos. Tá bom, mas você usou o carro de quem? Usei o carro do meu padrinho. Maravilha, a gente tem que fazer uma doação de um bem estimável. Tem todo um regramento, que não é hoje o objeto maior da nossa conversa, mas tem todo um regramento de como registrar isso. Então, Daniela, eu fiquei sabendo que um determinado candidato fez uma campanha
com dinheiro, tudo dinheiro vivo, nada foi registrado na conta bancária, não passou nada na conta bancária, não fez contabilidade oficial, então isso é um crime de caixa 2, é um crime grave, que pode ser levado para as autoridades e que pode ser investigado. Então, fazer um pagamento triangulado, por exemplo, não registra na prestação de contas, porque um terceiro vai pagar diretamente um prestador de serviços, e como que isso vai ser contabilizado. Então, assim, hoje, o que tem aparecido, pelo menos nesses meses que eu estou no tribunal, é falsidade ideológica, no sentido de ou utilização de documento falso ou de não registro na prestação de contas, como deveria acontecer, né? Deixa de contabilizar ou contabiliza a mais, de uma forma equivocada, errônea, e isso configura crime. Compra de votos. E aí um outro caso sobre discussão, inscrição fraudulenta ou alguma coisa de impedimento de votar. Outros crimes, pelo menos até agora, não apareceram, mas a minha passagem ainda é muito breve pela Justiça Eleitoral. Mas na vivência como professora também, são os crimes que mais têm aparecido. Sem prejuízo dos crimes contra a honra, praticados nas campanhas eleitorais, e sem prejuízo também que tem, infelizmente, aumentado as denúncias, a gente tem discutido em grupos, inclusive, de mulheres, denúncias de violência de gênero ou violência política. Então, isso, infelizmente, tem aumentado, mas ainda não na mesma quantidade que esses outros crimes. Mas esse tem sido o de maior recorrência. E sem falar da boca de urna, né? Da boca de urna de pessoas que são abordadas com milhares de santinhos entregando no dia da eleição, que é proibido pela legislação. Então, esses são os que, assim, que pelo menos eu tenho visto com maior incidência. Nossa, excelentes, são muitos, né? E todos eles com suas regras, e ainda bem que tudo é muito organizado. Eu estou muito impressionada com tudo que vocês têm me apresentado aqui hoje, nesse momento, nessa mesa. Então, eu vou fazer assim agora, passando para a próxima pergunta, a gente já encaminhando também já para a finalização. O que já foi, todo mundo acabou tocando um pouco, acho que talvez seja o tema que tirou muito a paz de vocês, eu acredito, nos últimos anos, nas últimas eleições, falar sobre as notícias falsas, as conhecidas popularmente como fake news, as desinformações, sejam elas desinformações que têm intenção de prejudicar ou desinformações que elas são essas mentirinhas que acabam trazendo prejuízos menores, acabam que todas prejudicam de alguma forma, né? Então, pensando em toda a estrutura que vocês me apresentaram nesse momento aqui, o que tem sido, Daniele, sobre o que tem sido pensado para o combate efetivo das fake news, das notícias fraudulentas, das desinformações durante o período eleitoral ou como um crime eleitoral? O que tem sido pensado na estrutura da justiça eleitoral? Bom, essa é uma pergunta bem difícil, assim, de responder. Vamos dizer, a justiça eleitoral, ela não tem como atividade principal o combate às mentiras, né? A mentira existe desde que o mundo é mundo. E, como disse a Vilma e a Janieri, né, nas perguntas anteriores, a justiça ela é sempre demandada. Tá? Então, é bom lembrar que a justiça eleitoral, apesar de ter toda essa capilaridade, toda essa estrutura, a competência, todo um treinamento e todo um bom objetivo, assim, uma boa expectativa de combater, a justiça acaba atuando atrás, corre atrás do que acontece. Então, não tem como você proibir a pessoa de mandar o WhatsApp e divulgar. O que acontece é que a justiça atua para tentar tirar aquela notícia do ar. Né? Há alguns anos, isso está sendo discutido, a gente está exatamente num momento também de discussão de resoluções, de estruturação, os tribunais têm se reunido para tratar um pouco disso, acho que talvez a Janieri consiga dizer isso até com mais propriedade. O que a gente pode
falar é que há um esforço conjunto, não só da justiça, mas dos jornais, de outros mídias, de mídias sociais, para que haja, muitas vezes, checagem ou rechecagem de informações, e para que haja, por exemplo, o WhatsApp, nas eleições passadas, teve uma limitação de encaminhamento de mensagens para a quantidade de grupos. Então, isso é uma medida que não é uma medida da justiça eleitoral, mas que é uma medida da sociedade. Mas é um trabalho conjunto entre as forças para que isso aconteça, fazendo sempre uma diferenciação entre propagar notícias falsas sobre o candidato e falar sobre questões, vamos dizer assim, desvantagens, ou falar sobre uma má gestão de um determinado prefeito ou de uma má gestão de um determinado deputado ou deputada, que isso, na verdade, a gente está falando, pode ser depreciativo, pode ser uma propaganda negativa, mas não efetivamente é uma fake news. Então, tem assim, primeiro tem uma barreira, uma linha limítrofe entre falar verdade, mas que é depreciativo, e propagar notícias falsas notícias que não correspondem realmente à realidade, né? Então, mas é um grande problema. Junto com a inteligência artificial, vai voltar como um grande problema para essas eleições. Excelente, Daniele, muito obrigada. Vou fazer então, fazendo uma rodadinha de modo diferente, agora vou passar para a Janiele, para você trazer para a gente como, essa é a sua experiência de vários anos também, como tem sido pensado hoje, na verdade, como tem sido pensado o combate à desinformação e à fake news, complementando, quiser trazer outros exemplos, do que vocês viram, então vou pensar aí desde Alagoas até os outros estados que você já morou. Então, dando continuidade aí ao que a Dani estava falando, inclusive a legislação em 2021 alterou um artigo do Código Eleitoral, o artigo 323, e hoje a conduta, que nós chamamos de divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha fatos que se sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado, hoje é um tipo penal, um crime eleitoral, uma pena de detenção de 2 meses a 1 ano ou pagamento de multa. Então, assim, a desinformação, ela pode ser sancionada, responsabilizada, tanto no nível criminal, como eu já havia falado, que o mesmo fato ele pode trazer punição tanto na área criminal quanto na área civil, ou civil, que a gente chama aí administrativa. Eu acho que a Ana caiu. Mas dando continuidade aqui só para responder, então, existe essa possibilidade de o fato criminoso, desse fato de divulgar na propaganda eleitoral notícia falsa ser penalizado como crime ou também ser penalizado como uma propaganda negativa, como a própria doutora Daniela falou. Aí voltou, Carol. Gente, aí eu te ouvi até o momento que estava falando dos exemplos, das tipificações. Pronto, vou retomar. Eu falei só para não ficar parado, mas retomando, como eu já havia mencionado no início, quando a gente começou a falar sobre crime, o mesmo fato ele pode ser responsabilizado tanto na área criminal como em outras áreas, na área civil, na área administrativa. E essa questão das notícias falsas, existe um tipo penal que está lá, que inclusive foi alterado pela lei de 2021, que essa conduta de você divulgar na propaganda, durante o período de campanha, notícia que realmente é inverídica contra partido ou candidato, ela é crime hoje em dia, Tem uma tipificação para isso, tem um artigo da lei, do Código Eleitoral 323, que traz isso como crime. Mas, além do crime, ele também pode ser penalizado, essa mesma conduta pode ser penalizada também por meio de uma representação de propaganda eleitoral negativa, como a própria doutora Daniela falou, que o limite é muito, muito pequeno, sabe? Entre o que é realmente a divulgação de um fato que se sabe verídico ou você falar mal de uma pessoa, sendo que não seria, necessariamente aquilo ali não seria um fato verídico. Então, assim, é extremamente subjetivo, tem que ter todo um processo,
com a produção de provas, né, com a defesa, né, o contraditório com a defesa, com todo o procedimento legal, né, devido processo legal, tem que ser cumprido para penalizar, se for o caso, de maneira correta, entendeu? Então, assim, são fatos que realmente são graves, né, que existe penalidade na legislação, pode ser penalizado como crime, pode ser penalizado como uma propaganda eleitoral negativa, nesse caso da conduta de desinformação, né, de você divulgar informação falsa, né, durante a propaganda, é muito grave. Então, a Justiça Eleitoral tem feito várias audiências públicas, né, agora, nesse momento que a gente está aí para fazer a regulamentação, né, das resoluções, das normas que vão ser aplicadas na próxima eleição, foi realizado um grupo de pesquisa antes, né, com especialistas nessas áreas, tanto da área de desinformação quanto na área de inteligência artificial, porque as duas coisas andam juntas, né? A maioria dessas notícias falsas são divulgadas aí pela internet, pelos meios de comunicação virtuais, pelas redes sociais, né? Hoje, com a utilização muito avançada da tecnologia, né? Nesse sentido, de produzir, inclusive, falas, né? Usando ali vídeos que chama de deepfake, né? Que você coloca a imagem da pessoa, manipula ali os gestos, né? Da boca e o timbre da voz, tudo isso de maneira, né, por meio da inteligência artificial, e as pessoas, né, imaginam que aquilo ali é a pessoa que está falando. Então, vai ter necessidade realmente de a Justiça Eleitoral se organizar, e já está se organizando nesse sentido, de desenvolver mecanismos também de inteligência artificial, porque muitas vezes só de olho, né, o juiz não vai ter condição, nem o Ministério Público, de avaliar se aquilo ali é verdadeiro ou falso, vai ter que passar por uma perícia, né, mais aprofundada e técnica, e aí toda essa regulamentação está sendo desenvolvida, deve sair até o início de março, nesse sentido aí de ampliar os mecanismos de apuração, né, e de combate à desinformação, seja através do tipo penal, né, penalizando pela seara criminal, ou seja, do aspecto, né, do ponto de vista do crime, como em outras áreas, né, por meio de multa, de remoção da propaganda, né, tem uma série de medidas que podem ser adotadas para que essas, né, desinformações elas não sejam propagadas. Para quê? Para que isso não influencie na vontade do eleitor de maneira, né, manipulada, né? Então, o grande objetivo é esse, é combater a desinformação e as fake news para que a consciência do eleitor, né, para que o direito de livre escolha do eleitor não seja manipulado, não seja afetado, para que ele possa escolher seus candidatos, seus representantes, de maneira livre, né? Que isso não afete a liberdade do voto do eleitor. Isso é o mais importante. É isso. Isso é excelente. Muitíssimo obrigada, Janiele. Já passo imediatamente para a Vilma. Nesse sentido de a gente continuar esse debate tão importante, que tem sido tão caloroso, eu diria, né? Não só vocês que são da área do direito, que estão trabalhando diretamente com a questão eleitoral, com a justiça eleitoral, esse deve ser um assunto, assim, que vocês discutem já há muito tempo, mas para nós, cidadãos que não temos acesso direto e contato sempre, né? Se aflorou nos últimos anos de uma maneira que a muitos pegou despreparado, sobretudo quando a gente pensa o processo de educação midiática mesmo para a terceira idade, que são as pessoas que foram bastante atingidas, né, pelo processo do letramento, de não terem sido letradas para identificar de uma maneira já mais imediata o que é, o que não é uma desinformação. Vilma, como você tem enxergado esse processo de como a justiça eleitoral tem pensado esse crime que é o combate, pensado a fake news e o combate, né, a essa desinformação? Compartilhe com a gente um pouco de tudo que você tem vivido e por sua sabedoria com a gente. Ana Carolina, olha só, eu sou a mais velha de todas nós aqui, que tem mais experiência. Eu não estou há 17 anos na Justiça Eleitoral, não. Aos 17 eu já estava lá, então eu tenho bastante tempo. E essa questão das fake news, a gente convencionou chamar com fake news, mas isso é um fenômeno que hoje ele só ganhou uma progressão muito grande em razão
da facilidade de comunicação. Mas eu já vivi eleições onde era muito comum você fazer isso. A véspera de eleição, você já dormia tenso, porque no dia seguinte ia aparecer um monte de cartinhas disso, daquilo. Vocês com certeza não viveram isso, mas isso era muito comum, tá? Era muito comum você ser impactado, e isso já mudou. Essas cartinhas que ganhavam, elas vinham véspera de eleição, no dia da eleição, e ganhava assim um impacto. Justiça Eleitoral, durante muito tempo, ela discutiu se isso de fato tinha mudado a opinião de alguém, se fez o eleitor votar, deixar de votar. Num dado momento se tentou quantificar isso impacta, isso não impacta. Hoje já tem um consenso que essas notícias impactam e formam bolhas e deixam as pessoas ali. É, e aí, para a justiça e para o legislador, é muito difícil caminhar ali e traçar o que é uma coisa, o que é outra, discutir isso, esbarrar na liberdade de expressão, esbarrar nisso do que a Daniele e a Janiele falaram, que é você ter uma opinião de uma administração. Eu achei ruim, achei boa, achei isso e aquilo. Então, assim, é um campo muito, é uma coisa assim muito próxima, muito perigosa, se eu não vou estar censurando ou não. Então, a gente não tem muitos mecanismos para isso. Eu penso, e aí eu vou dar uma dose de pessimismo, que isso aí, não, aí você vai me permitir, isso aí é só educação, educação e educação muito, porque escolhas, acreditar, ver. Hoje a tecnologia confunde a todos nós. Você pode ser letrada, pode estar acostumada, e você se depara com coisas assim que você duvida. Ué, mas tem isso mesmo? Será? Eu vi, não vi. Então é muito difícil esse combate, tá? A gente vai estar sempre cometendo alguns erros, ou de assim, proibir, censurar, investir contra algo que é caro, que é a liberdade de expressão. Então, assim, é muito difícil punir ou deixar que isso aconteça. Não pode ser cada um fala o que quer, monta o que quer, da forma. Então, assim, não pode, tá? Mas também o combate é muito difícil, e daí o meu pessimismo. O combate é muito difícil porque você faz opções também, tá? Você, quando se junta a uma determinada bolha, outra, ou que você ignora todas as bolhas e tal, você faz opções, tá? E essa opção, eu vou acreditar nisso, eu não vou acreditar, né? Eu acho que, por maiores que sejam as resoluções, a legislação disso, daquilo, a gente vai sempre enfrentar o problema, tá? E assim, esse é um pecado, esse pecado da mentira, pecado não no sentido cristão, mas assim, de infração, a mentira, ela está muito junto com a gente, né? Muito da natureza humana. E por isso eu acho muito difícil também o combate, mas sempre frisando, uma boa educação, uma boa campanha, é, um bom letramento político, ele sempre vai ajudar, tá? A gente sempre roda, a gente volta na educação, né, doutora Vilma? Não tem como, ela é aquilo que vai trazer, né? É o nosso norte, é o nosso sul, é aquilo que vai direcionar sempre e trazer esse letramento político, o letramento midiático, o letramento para todas as outras coisas, né? Os letramentos críticos, né? E é a nossa aposta. E por isso esse curso, né? Um curso que volta aqui, a gente está falando de educação, então um curso de formação política para mulheres num momento extremamente oportuno como esse.
Eu vou fazer mais uma rodadinha aqui de despedida, né? Foi uma noite tão intensa, com bastante informação. Eu brinquei no começo aqui que vai ser difícil subir o vídeo, porque tá uma tonelada de informação, são muitos, só que ao mesmo tempo vocês trouxeram de um jeito tão claro, tão sistematizado as informações, foi uma verdadeira aula que eu tive, tenho certeza que as pessoas que vão estar nos vendo posteriormente também tenham essa sensação. Como a Cristiane falou no começo, né, da gravação desse vídeo, aqui foi o começo, esse primeiro, e um debate, um diálogo, ele só acontece e tem os dois lados, então participe fazendo seus comentários aqui nos nossos posts, no nosso canal, nas nossas redes sociais, para que a gente possa seguir aprendendo e compartilhando, né, informações. O processo de ensino-aprendizagem, ele sempre se dá se ele for dialógico, né. Então, esse foi o 6º vídeo do curso Formação Política para Mulheres, com o título Atuação da Justiça Eleitoral do STF Crimes Eleitorais. É o 6º vídeo. Vou passar aqui, então, para as considerações finais, ou começar o contrário novamente com a Janiele, Daniele. Então, não, fazer o contrário, estava com a Vilma. Então, Vilma, Daniele e Janiele, para a gente, então, fazer um encerramento final, quiserem trazer alguma provocação, alguma palavra de esperança ou de pessimismo para as pessoas que vão estar acompanhando a gente na sequência, e já agradeço. Então, eu vou retirar o meu espírito pessimista, não é esse o propósito. O pessimismo é de como é que a gente vai, assim, a expectativa de não ver uma forma de fazer imediata. Mas eu acho que o respeito ao voto, a vontade de votar é o que deve prevalecer, e o respeito maior ainda àquele que tem a disposição de se apresentar e de nos representar de alguma forma. Eu acho que esse é um papel. Eu respeito muito a política como convivência e também respeito aquele que se dispõe a ir até e apresentar o nome, apresentar um serviço para a boa política. É o que eu incentivo, é o que eu desejo, e eu parabenizo a todos vocês e a iniciativa desse curso, que para mim é a forma de fazer, de melhorar a qualidade da nossa política, de um modo geral, do nosso candidato, do nosso eleitor, debatendo muito, que a gente chega a um bom resultado. Muito obrigada. Eu que agradeço, muitíssimo obrigada. Já passo imediatamente para a Daniele Galvão, por gentileza, as considerações finais. Eu não escutei, é para mim? É porque veio um barulho aqui na rua? Para ti. Eu faço as palavras da Vilma minhas. A educação, não só educação básica, alfabetização, mas um letramento, como você falou também, Carol, de conhecer os direitos básicos dos cidadãos e conhecer os nossos direitos relacionados à democracia, né, e o incentivo da participação das mulheres. Então, eu sou bastante entusiasta em relação a isso, e não por outra razão aceitei o convite para estar aqui. Acho que cada vez mais a participação, não só nas candidaturas femininas, mas na participação da mulher como eleitora, a mulher no debate político, tem sido essencial. Temos várias dificuldades, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar que, nos últimos anos, né, nós completamos 92 anos de voto feminino há pouco tempo. Então, pensar nisso nas últimas décadas e pensar numa evolução na forma de distribuição de dinheiro para as campanhas, na exigência da participação feminina, na exigência das candidaturas negras, na exigência de limites mais razoáveis em relação aos gastos, e na exigência, por exemplo, de uma maior fiscalização nas contas, né, com o cruzamento de dados entre instituições.
Então, assim, tem muito para caminhar? Tem muito para caminhar, e não por outra razão que o tribunal se reúne nos anos pares, como disse a Janiele, para discutir as resoluções e para discutir o que podia ser feito. Então, a gente não tinha PIX até alguns anos atrás, agora a gente já pode fazer doação por PIX. Nós não tínhamos discussões que poderiam ser utilizadas, então, como usa música, como não usa música, se pode doação por pessoa jurídica ou não. Então, é uma evolução. Eu tendo a ser, como a Vilma, em algumas situações pessimista, mas em outras tendo a ser, especialmente em relação à participação da mulher na política, nas candidaturas e no debate político, tenho sido bastante otimista. Então, estou bem feliz e quero parabenizar também pelo curso e pela iniciativa e ficar à disposição. Obrigada. Nós agradecemos muito, Daniele, muito obrigado mesmo por todas as informações que você nos trouxe, e passo já para a Janiele fazer suas considerações finais. É isso aí, as meninas já falaram, né, muito, minhas amigas aqui, inclusive são colegas da Abradep, que eu até esqueci de falar no início, né, também faço parte da Abradep, também da Coalizão Nacional de Mulheres, assim como a Cristiane. E aí, né, eu tenho uma olhada como servidora da Justiça Eleitoral, como membra, né, da academia, também de movimento de mulheres, também sou dirigente sindical aqui do Sindijuf Bahia, que é dos servidores do Poder Judiciário aqui federal, né, especificamente do Estado da Bahia. Então, né, tenho essas vivências de vários, né, ambientes diferentes, vários espaços. E se por um lado, né, eu concordo com a doutora Vilma quando ela disse que realmente essa questão da desinformação, do combate é muito difícil, realmente, de fato, é muito difícil. Mas, apesar das dificuldades, né, que a gente às vezes parece que está enxugando gelo, né, a sensação que a gente tem é que está enxugando gelo o tempo todo, né, sobre essa questão do combate à desinformação. Mas, por outro lado, como a doutora Daniele trouxe, a questão da participação da mulher, né, das diversidades como um todo, né, eu até amplio um pouco mais e trago também a questão da representatividade em relação à questão de etnia e raça, né, pessoas com deficiência também a gente precisa olhar mais para essas pessoas, né, e a importância de tudo isso, né, juntando com a missão da Justiça Eleitoral e com a nossa missão hoje de estar aqui, é trazer mais consciência para os eleitores e as eleitoras, né, para que as pessoas possam escolher seus representantes de maneira mais consciente, né, de maneira mais transparente, mais segura, né, sabendo que o que elas colocaram na urna vai ser realmente o que vai, né, trazer ali de resultado no dia da eleição, né, o resultado da votação vai estar lá exatamente da mesma forma, trazer isso de maneira, né, muito concreta, né, essa sensação de segurança. E também, por outro lado, isso tudo, né, tudo que a gente falou aqui hoje, faz sentido para que as pessoas possam ter consciência de que elas precisam estar representadas nos espaços de poder, né? Todas as diversidades, né? Todas as pluralidades, todos os grupos que hoje são minorizados, né? Que às vezes são maioria em números, mas quando vai para os cargos de poder são minorizados, né? Como as mulheres, como os indígenas, as pessoas, né, negras, a comunidade LGBT, pessoas com deficiência, todas essas representações, elas precisam chegar, né, até os espaços de poder, que é o grande teto de cristal da nossa democracia. A gente precisa tocar nisso, as pessoas precisam saber que elas precisam se fazer representar, né, tanto por uma questão de a Constituição prevê isso, a legislação prevê, mas por uma necessidade de fato, né, além do direito, necessidade de fato de que as suas demandas, né, as suas necessidades cheguem até esses espaços para que sejam criadas tanto leis quanto políticas públicas, né, como ações por parte do governo e também do ponto de vista de organização não governamental, a sociedade civil em geral, né, a gente precisa trabalhar com parcerias para que isso realmente funcione. E a gente precisa que, né, essas pessoas, né, o que a gente tem hoje na população, precisa estar representado nesses espaços, para que as dores dessas pessoas possam chegar até esses locais, para que soluções sejam criadas, né, para essas dificuldades que as pessoas têm, né, para que a qualidade de vida
melhore, né, para que a gente consiga, né, melhorar nosso nível de educação, nosso nível de saúde, nosso nível de segurança, né? Então, tudo isso parte da questão da política, né? A gente hoje tem, assim, a política como, né, muitas vezes as pessoas acham que a política é uma coisa ruim, mas não é, né? Tudo acontece na política, né? Então, a gente precisa trazer essa conscientização para todas as pessoas, iniciando lá na criança, né, desde o jardim de infância até a universidade, né, até os níveis, né, superiores, um ambiente de trabalho, né, um ambiente familiar, social, cultural, a gente precisa levar isso para tudo, para todos os espaços que a gente puder. E é por isso que sempre que eu recebo convites como esses, né, eu nunca deixo de trazer minha colaboração, porque eu acho que é importante, né, cada um fazer a sua parte individualmente e coletivamente. Então, né, a gente faz nossa partezinha aqui hoje como uma formiguinha, mas pode ser que a gente consiga ajudar pessoas aí que querem se candidatar, eleitores para votar de maneira mais consciente. Então, tudo isso tem uma importância, né? Então, temos que assumir essa missão de levar esse conhecimento e essa experiência que cada uma, né, tem para, quanto mais, né, pessoas possam ouvir, que a gente consiga fazer essa comunicação. E é isso. E agradeço. Muitíssimo obrigada. Gente, que momento maravilhoso esse da gente aqui conversando. Aprendi muito. Vocês são, além de muito inteligentes, muito didáticas. Muito obrigada, Vilma. Muito obrigada, Janiele. Muito obrigada, Daniele. Esse foi, então, o nosso 6º vídeo, Atuação da Justiça Eleitoral, STF Crimes Eleitorais. Como é um vídeo que está ficando gravado nesse curso de formação política para as mulheres, você pode voltar no vídeo 5, que vai estar a aula Propaganda Política, Imagem e Uso de Redes Sociais em Campanha, e na política, ou ir para a aula dia 7, do vídeo 7, que é Fui Eleita, Prerrogativas, Violência Política e de Gênero e Cuidados no Exercício do Mandato. Esse momento estive com vocês, eu sou a Carol dos Anjos, também conhecida como Ana Carolina, e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa noite e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigada, boa noite.